Olá pessoal, tudo bom? Nós iremos hoje continuar nossas aulas de geografia, né? Sétimo ano da população brasileira no século 21, né? Então nós iremos trabalhar com material novo, né? Que eu peguei lá na escola, o módulo 2, o capítulo 4, né? Então espero que vocês também possam ir lá na escola pegar o material, quem não tem ainda, para a gente poder trabalhar as aulas aqui através do vídeo e vocês acompanhando aí em casa, né? Quem não tiver o material também não tem problema, por enquanto vá acompanhando aqui o vídeo, né? E as informações que são repassadas para vocês, certo? Então, o primeiro tópico do material de vocês, ele fala das características da população brasileira, que está na página 439, né? Página 439, onde ele aborda a chegada dos portugueses e o processo de colonização, né? De exploração que ocorreu aqui no Brasil, né? Então ele fala que uma das primeiras atividades a ser desenvolvida ou explorada foi o pau-brasil, né? Então o pau-brasil era retirado para levar para a Europa para vender e também principalmente para a questão da tinturaria, né? Para eles pintar os vestidos das altezas lá em Portugal, né? Dentre outras atividades também que o pau-brasil servia, né? A segunda atividade, ele fala nas plantações da cana-de-açúcar, que foi outra atividade bastante significativa do Brasil, que ainda hoje o Brasil pratica, né? A produção da cana-de-açúcar, certo? Depois vem a extração mineral, que foi outra parte importante também do Brasil nesse processo de exploração para que ocorresse a questão do desenvolvimento econômico do nosso país, né? Do Brasil. Então vieram para cá portugueses, né? E africanos o processo de escravidão, né? E os portugueses com o objetivo de explorar, colonizar a terra, né? E povoar, certo? E aqui já existiam os índios, né? A gente sabe disso. Então o texto fala também dessa questão da mistura de raças aqui do Brasil. Inclusive a gente viu isso também no assunto passado, né? Então a gente reforça um pouco aqui a questão dessas características do Brasil, dos imigrantes também que vieram para cá principalmente no século XIX, né? Que foi bastante intensa. Os alemães, os italianos trabalharam no café, né? E diversas atividades desenvolvidas economicamente para o crescimento econômico do nosso país, né? Então foi bastante benéfico. Então essas são as características básicas do primeiro tópico que fala sobre as características da população do Brasil, né? Só que aqui ele já coloca uma tabela aqui embaixo, ó, certo? Ele já coloca uma tabela com dados para vocês irem acompanhando aí, ó. Então tem Brasil, população segundo a cor da pele, ou raça, 2010, né? Então total de 100%, brancos 47,74%, né? Brancos, pardas 43,3%. Depois vem a cor preta, 7,6%, né? Que são os negros. Amarelo, 1,09%, indígena 0,43%, ou seja, praticamente não tem mais população indígena no Brasil, né? Você vê que predomina a cor branca, a cor parda e preta ainda com 7%, mas que muito mínima, minoria muito pequena de indígenas dentro do território brasileiro, né? Tanto é que eles eram donos da terra aqui no Brasil, né? Antes do processo de ocupação dos portugueses, certo? O outro tópico do texto ele vai falar sobre os indicadores da população brasileira. Na página 441, vocês já vão ver o conceito de demografia. O que é demografia, né? Segundo o texto, ele fala, é a área do conhecimento por meio da qual se estuda a população e suas dinâmicas, utilizando a estatística como base, né? Então, por exemplo, aqui o órgão responsável pela coleta de dados da população é o IBGE, né? Que trata de abordar as questões do censo exatamente para a perspectiva do governo de enviar recursos para os estados, né? Então o IBGE existe exatamente por conta disso também, né? Não só pelas informações que são emitidas para nós, que somos, né, alunos e professores, mas também
são informações importantes para o governo para a questão de alocação de recursos nos estados, né? Dos repasses de capitais para cada estado, né? Então, esses dados são importantes. Tem um conceito também de população, né? Um conceito básico que ele fala, refere-se ao conjunto de habitantes de um determinado território, seja município, estado ou região ou país, né? Esse é o conceito de população, que é o conjunto de habitantes de uma determinada região. Então vamos lá, aí ele fala também no texto de vocês sobre população absoluta e população relativa, na página 441, né? Então população absoluta é a área determinada, né? Denominada população absoluta, é o total de habitantes que residem em uma determinada área, né? Ou município, um país, é a população absoluta, né? Daquela área. E população relativa entre o total da população e a área da cidade, do município ou do país, né? Então, nós temos dois conceitos, a população absoluta, que é o total de habitantes residentes em uma determinada área, né? E a população relativa, ele fala que é a relação entre a população e a área, né? O tamanho da área em quilômetros quadrados, né? Aí ele dá duas situações no texto, ele fala sobre Mônaco, né? Mônaco é um país densamente povoado, porque lá a área dele só é 2 km para 19.448 habitantes, né? Então é muito pequeno o país e a densidade demográfica é imensa, por isso que é uma região super povoada, densamente povoada, né? Porque a área é pequena, ou seja, só é 2 km. 2 km é em torno de duas avenidas dessa que nós temos aqui, a avenida principal, ali, né? Onde tem um maior fluxo de carros, automóveis e o comércio, aquela avenida principal que nós temos, né? Daqui de Esperantino, certo? Então, é como se fosse duas avenidas daquela em quilômetros quadrados. Então, quantos habitantes? 19.448, ou seja, é muita gente, né, por quilômetros quadrados, porque a população de Mônaco é 38.897 habitantes aproximadamente, né? Então é uma área extremamente povoada, né? Porque é uma área pequena, né? Então esse é o conceito de população relativa. É relativo o quê? Relativo à área, né? A população relativo ao tamanho da área. O Brasil tem 8.510.820 km², né? Por exemplo, e tem 209 habitantes, vai em torno de 24 habitantes por quilômetro quadrado, como se tivesse 24 pessoas em uma área tamanho da nossa avenida aqui, né? Em quilômetros quadrados, 24 habitantes. Por quê? Porque o Brasil é imenso, né? Algumas áreas do Brasil é extremamente povoada, como a região sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Já na região norte, a região centro-oeste, ela já tem um percentual mais baixo de habitantes, né? Então por isso que a gente faz essa comparação, a gente faz o cálculo e acha que é em torno de 24,6 habitantes por quilômetro quadrado, né? 24 habitantes por quilômetro quadrado, certo? O Brasil. Então nós iremos trabalhar também essa prova, a questão da expectativa de vida, né? Então, nós iremos trabalhar também o PIB e também o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Mas antes nós iremos ler aqui um pouco sobre a taxa de natalidade e mortalidade, que também é tema da nossa próxima prova, né? Então tem aqui, taxa de natalidade, o que é isso? Então diz no texto, é calculada com a base no número de crianças nascidas vivas a cada 1.000 habitantes. E depois dividido pelo número total de habitantes de um país, num período de um ano, né? As taxas de natalidade. Taxas de mortalidade são calculadas de maneira semelhante, o número de óbitos a cada 1.000 habitantes, né? Então eles vão pegar, tanto para a taxa de natalidade quanto para a taxa de mortalidade, o percentual de 1.000 habitantes dividido pelo número total de habitantes. Eles vão fazer a diferença, né? Dos que nasceram
e os que estão vivos. Essa é a taxa de mortalidade, de natalidade e de mortalidade. É na mesma situação, né? Vão pegar o valor de 1.000 pessoas, né? São calculados de maneira semelhante, ó. Ele fala, né? O número de óbitos a cada 1.000 habitantes é dividido pelo número total de habitantes daquela população. Tanto a taxa de natalidade, né, quanto a de mortalidade. Ele pega 1.000 crianças que nasceram dividido pela quantidade de habitantes daquele município, né, daquela cidade. Certo? Aí no material de vocês também, ainda na página 443, ele mostra a taxa bruta de mortalidade por 1.000 habitantes, né? Brasil de 2010 a 2015, ó, você vê que cai a taxa, está caindo a taxa de mortalidade no Brasil, ou seja, o Brasil tem melhorado essa questão da assistência às gestantes e também a assistência à criança quando nasce, porque antigamente a criança muitas vezes já nascia morta dentro da barriga da mãe, não tinha acompanhamento pré-natal, né, e toda essa assistência que tem hoje com relação à gestação da criança, né, ainda na barriga. Então, esse gráfico, ele cai, ó, de 7, né, que era o percentual de crianças que morriam, para 6, né, de 7 para 6, ou seja, tem melhorado essa questão da assistência com relação à gestante e à diminuição da mortalidade infantil, né, principalmente, certo? A outra que a gente vai ver é a taxa de fecundidade, na página 444, né? Então, estou pegando os tópicos aqui, pessoal, mas vocês vão lendo, né? Estou explicando um pouco, aí vocês vão lá na casa de vocês, porque esse texto aqui é mais a leitura. Quanto mais você lê, mais informação você vai coletar, né? A gente está só parando em cada tópico, explicando um pouco para que você entenda o assunto, mas também você tem que procurar ler um pouco para entender ainda mais, né, o conteúdo. Então, na página 447, nós temos também a taxa de fecundidade, que é calculado com base em uma média de filhos por mulher considerada em idade reprodutiva, né? A idade reprodutiva da mulher acho que seja em torno até de 50 anos, né? Tem mulher que tem filhos, consegue com tratamento e etc. Certo? Só que no período que nós estamos vivendo agora, né, de 1960 até agora 2020, a gente tem percebido que está reduzindo as taxas de natalidade, ou seja, e também as taxas de fecundidade. Porque as mulheres estão se cuidando mais, né? Então já tem os métodos contraceptivos também, que diminuem a quantidade de filhos por família, né? Até mesmo porque a mulher do mercado de trabalho, se ela tiver 5, 6 filhos, como tinha as mulheres antigamente, ela vai ter que viver em casa cuidando dos filhos, né? E hoje boa parte das mulheres já estão no mercado de trabalho, já estão nas universidades, estão estudando, estão se qualificando, e assim fica difícil elas terem 5, 6 filhos, né? Porque já estão aí trabalhando, já estão no mercado de trabalho. Porque antigamente a visão era outra, né? O marido saía para trabalhar e a mulher ficava em casa cuidando dos filhos. E aí eles tinham uma família grande, né? Como teve aí os avós de vocês, os bisavós, sei lá, né? Então hoje a vida é diferente, né? A realidade hoje é uma outra, certo? Então hoje já tem os métodos contraceptivos, né? Medicamentos que as mulheres tomam para reduzir a quantidade de filhos, né? Então tem um planejamento do governo também, um planejamento familiar, né, para reduzir ainda mais, principalmente as populações de baixa renda, né, para dar métodos para que elas não tenham mais muitos filhos. Porque também se cada família tiver 5, 6 filhos, fica até difícil também para o governo, né, porque o governo tem que gastar mais com escolas, né, com hospitais para atender essas pessoas. Então um país que ele controla as taxas de natalidade, com certeza ele vai se tornar também um país mais rico, mais desenvolvido, né? Porque onde tem gente tem gasto, né? Então quanto mais gente, mais gasta, certo? No texto também de vocês, ele fala sobre o crescimento vegetativo ou natural, que é a diferença entre a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade, né? Esse é o crescimento vegetativo, é o quanto a população tem, a quantidade de habitantes que tem na população. Ele faz essa diferença dos que nasceram e dos que morreram, né? Então, chega ao consenso do crescimento vegetativo ou crescimento natural.
Ainda na página 444, tem outro termo também bastante interessante dentro da geografia, né, no que diz respeito à questão da população, é o êxodo rural, né? Você vê que o êxodo rural de 1940 era muito tímido, era muito fraco, né? Ou seja, o êxodo rural, que é a saída do homem do campo para viver na cidade. Hoje é totalmente diferente o percentual, né? Você vê que a maioria da população hoje vive na cidade, uma minoria vive no campo, né? O que predomina é diferente de antigamente. Antigamente tinha mais gente no interior, né? Na zona rural do que na zona urbana, e se modificou porque houve vários atrativos, entre eles o processo industrial, né, que fez com que muitos trabalhadores migrassem do interior em busca de melhores expectativas de vida na cidade, né, principalmente por conta dos empregos na área industrial, certo? Então, é um dos motivos. O que eu falei, está aqui o gráfico, né? Está aqui o gráfico na página 445, né, do outro lado aí. Aí você vê o gráfico aí, vou analisando aí na casa de vocês, o material, acompanhando, certo? Aí tem assim, Brasil, evolução da taxa de urbanização em percentagem. Tem população urbana e população rural. Você vê que de 1940 era em torno de 31% a população urbana, 31%. E a população rural era 69%, ou seja, era muito maior do que a rural. Aí tem 1950, aí vai se modificando, porque a partir de 1940, de 1950 principalmente, né, quando iniciou o processo industrial, principalmente aqui no Brasil, né, as velhas indústrias da Europa foram vendidas para o Brasil, então o Brasil começou a desenvolver os seus próprios produtos, porque antes daqui de 1940, a maioria dos produtos, até 1930, no governo de Getúlio Vargas, né, no governo de Vargas, tudo a gente comprava de fora, praticamente a gente não produzia nada, tudo vinha de fora. Então, a partir de 1940, 1950, o governo começa a comprar essas máquinas, né, que já eram velhas lá na Europa, e começa a desenvolver a atividade de produzir o seu próprio produto dentro do seu país, né? E aí não precisava mais importar muitas mercadorias vindo de fora, né? Então, por isso que ocorreu a questão do emprego na cidade, né? Muitos migravam de várias regiões, principalmente do Nordeste para a região Sudeste, em busca de emprego, onde lá estava instalado a indústria e, consequentemente, o crescimento das cidades era intenso, né? Porque vinha muita gente de várias partes do Brasil para trabalhar em São Paulo. Até de fora, até imigrantes vieram, né? Os italianos vieram primeiramente desenvolver a questão do café e outras atividades agrícolas, a pecuária, né? E também se somou a esse percentual de nordestinos também que migraram, como ainda hoje migram muitos nordestinos, né? Em busca de melhores expectativas de vida para a região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, certo? Então, de 1940 a 2010. 2010 vai ter o quê? População urbana 84%, né? População rural apenas 16%, né? Para você ver como que mudou o gráfico, né? Ou seja, hoje nós temos em torno de 16% de pessoas vivendo no campo, enquanto na cidade nós temos 84% de pessoas, né, vivendo nas cidades, né? Então, para você ver o quanto os homens da zona rural, né, da agricultura principalmente, da agricultura de subsistência, né, migra para a cidade em busca de melhores condições de vida, né? Então, a cada ano que passa, a cidade aumenta mais o percentual de pessoas, né, que saem do interior para vir viver na cidade, né? Por vários motivos, em busca de emprego, vem estudar, vem se qualificar, né, e acaba se estabelecendo na cidade. Página 447 tem o Índice de Desenvolvimento Humano e fala sobre o PIB. O PIB é a soma de tudo que o país vendeu durante o ano, tudo que ele lucrou, tudo que ele exportou para fora, né, principalmente, e que ele acumulou em sua balança comercial positiva, na sua balança comercial favorável, ou seja, ele teve um superávit, né? Ou seja, ele teve uma economia positiva porque ele vendeu mais do que
ele comprou, né? E o PIB é essa soma de tudo que ele lucrou durante um ano, né? E a gente fala mais sobre o IDH, né? No texto ele aborda mais principalmente na página 448, que fala sobre ainda sobre o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Para um país ser considerado rico, desenvolvido, não é apenas a questão do quanto de capital ele tem, né? Ele tem que ter uma educação boa, né? Ou seja, pessoas estudando, se formando nas universidades, ele tem que ter uma saúde de qualidade, ou seja, o governo tem que investir em atendimento, né, em medicamentos, certo? Para que as pessoas tenham uma expectativa de vida melhor, ou seja, que elas vivam mais de 70, 80 anos, e que outro fator também é a renda, né? A renda também faz com que um país se torne um país desenvolvido. Então, esses critérios, né, os países têm que ter esses critérios para se tornar países ricos, países desenvolvidos, né? Então, a riqueza não é... O país ser desenvolvido não quer dizer que ele tenha muito dinheiro, muito capital. Não, porque tem países que a renda, por exemplo, é até menor do que o Brasil e que é considerado país rico, desenvolvido. Por quê? Porque a maioria da população tem esses benefícios. Tem uma educação de qualidade, tem saúde de qualidade, a expectativa de vida é alta, né? Eles vivem mais de 70, 80 anos, eles têm uma renda boa, então tem um poder de compra, certo? Tudo isso faz com que um país se torne um país promissor, um país rico, um país desenvolvido, né? E isso que a gente espera também que o nosso país, que está nessa fase de crescimento, possa chegar a uma situação dessa, né? Onde haja a questão do equilíbrio de renda, né? Que as pessoas tenham praticamente quase a mesma renda, não tem essa disparidade muito grande de pouquíssimas pessoas serem ricas e milionárias e a maioria da população ser pobre, né? Isso é o lado negativo do nosso país, né? Que já passou por esse processo de corrupção, né? E tudo isso faz com que o nosso país tenha esses dados ainda muito baixos no que diz respeito à questão do desenvolvimento econômico entre os países mais ricos, né? Que o Brasil está nessa classificação, está na 9ª colocação de país de boa renda, né? De uma renda alta, mais a expectativa de vida, ainda não é essas coisas, a saúde também não, né? A educação também tem que melhorar muito, então são vários aspectos, né? A infraestrutura das cidades, o saneamento básico, né? A água, tudo isso é levado em consideração para que um país se torne desenvolvido e não somente a questão do dinheiro em si, né? Que as pessoas tenham uma qualidade de vida boa, né? Tenham uma expectativa de vida alta e que tenham uma renda boa para ter o poder também de compra, né? Então tudo isso é importante, certo? O próximo tópico é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, né? Então vamos dar uma lidazinha aqui na página 449. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é um indicador que segue a mesma estrutura de cálculo do IDH e que foi ajustado para a realidade dos municípios brasileiros. Então, calcular longevidade, que é a expectativa de vida ao nascer, a educação e a renda, né? Tudo isso é importante para que o país se torne mais desenvolvido, né? Então não adianta o país ter muito capital, ter muito dinheiro, se esse dinheiro não é repassado, né, de forma igualitária para todos, ou pelo menos que possa melhorar a questão da renda da população, né? Certo? Então, mas a gente sabe que para isso tem que ter trabalho, né? As pessoas têm que trabalhar também, tem que correr atrás, tem que estudar, tem que se qualificar para que possa também estar dentro desses dados, não esperar que as coisas ocorram, né? Para que a população possa se desenvolver também, todos têm que se ajudar, todo mundo tem que estudar, tem que se qualificar para entrar bem no mercado de trabalho, né? A gente sabe disso. Eu vou passar para vocês, a primeira informação é que vocês têm que ler mais esse material, né? Não fica só aqui na aula, só na explicação. Vocês têm que ler, porque quanto mais você lê esse conteúdo é melhor. E é um conteúdo muito bom, assim, para você entender, né? Não tem, é diferente da geografia humana, né? Assim, das outras nações, da Europa, da África, não. Aqui é a geografia do Brasil. Então são
informações que são do nosso país, né? Então, certamente esse assunto vocês irão gostar mais, né? Então, peço que vocês leiam mais sobre os tópicos, né? Os parágrafos, certo? Que analisem os gráficos, né? Tem muitos gráficos aqui, analise os mapas, pode observar à vontade os mapas, as tabelas, né? Os gráficos, certo? Para que vocês possam ter mais entendimento do assunto, tá certo? Então, vou passar aqui 9 questões para vocês, né? Já para ir respondendo, porque esse assunto é muito bom, pessoal, é muito interessante esse assunto. Quanto mais você estuda ele, mais você gosta. Ó, então, página 440, questão 1, 2, 3, viu? Página 446, 4 e 5, e a página 447, questão 6. Aí vocês vêm aqui mais a página 450, questão 7, 8, e a página 451, questão 9, certo? São só 9 questões para vocês responderem, lerem o texto novamente para poder responder. Se você não lê o texto, não tem como você responder essas questões, né? Então, leia o texto, responda, releia novamente o texto para vocês. Quanto mais informações, né, mais atualidades, melhor para vocês, né, para o futuro de vocês. Então, vou ficando por aqui, né? Só uma dica: estude bastante, leia bastante e tenha boa sorte. Tchau, pessoal.